Segundo vídeo aqui da nossa série da leitura comentada, a gente falando aqui sobre Mostre o Seu Trabalho, de Austin Kleon. É uma trilogia, esse é o livro amarelinho do meio, um livro lançado em 2014 e muito pequenininho, muito objetivo. A gente já tem os 2 outros livros aqui na nossa comunidade, com a leitura, com insights e tudo mais. Então, hoje a gente entra na primeira dica desse livro. O primeiro capítulo a gente contextualizou, falou, né, da introdução, e agora a gente vai entrar no capítulo Você não tem que ser um gênio. Encontre uma cena. Eu estou seguindo aqui no meu Kindle, tá? Para quem tem Kindle, já se prepara aí. Tá em 3% aqui o meu Kindle de evolução. E para quem tem um livro, bora lá com a sua lapiseira grifar e com o seu grifador cinza. Lembra a nossa dica? Com o seu grifador cinza. Só um ponto. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente está fazendo essas leituras. Eu sei que você sabe ler, eu sei que você tem tempo para ler. Às vezes não dá prioridade para isso, mas você tem tempo para ler. Mas ler juntos, ter insights juntos, trazer referências cruzadas, experiências, faz com que a leitura não seja somente uma leitura, seja um estudo. E não seja somente um estudo, seja uma ferramenta, um mecanismo de transformação da sua vida e a sua revolução. E é isso que a gente está trabalhando aqui. A leitura, o livro, ela é uma ferramenta para algo maior, né? A melhor, na minha opinião, a melhor ferramenta para algo maior. Mas ela é uma ferramenta. É o algo maior que a gente quer, que a gente luta, que a gente está aqui criando sistemas, não somente hábitos, metas, objetivos, etc., mas sistemas para que você passe para o seu próximo nível. Tá bom? Vamos lá? Número 1, você não tem que ser um gênio, encontre uma cena. Dê o que você tem, pode servir mais do que você imagina. Henry Longfellow. Vou trazer para cá um pouquinho para eu não ficar tão de lado lendo aqui para vocês. Pronto. Aqui melhorou. Já vou dizer. Muito possivelmente você não é um gênio. Muito possivelmente você nunca será um gênio. Um gênio daqueles que a gente, né, tem de gênio. Você não será. Então, tira isso das suas costas, meu filho. Não será um Mozart. Não será. Porque você não quer pagar o preço para ser. Existe dom, existe talento e existe o preço para ser. E potencializar e colocar à prática esse dom e esse talento. O preço é muito alto. Se você já não é ou é considerado um gênio, muito possivelmente você não vai ser. Mas isso dá uma tristezinha, né? Poxa, minha mãe falava, né, que eu era uma menina inteligente. Dá uma tristezinha, mas tira um peso das costas. Não sou gênio, minha gente. Não faço mágica, minha gente. Não vou disruptar uma geração inteira como Einstein, como Leonardo da Vinci, como Richard Feynman, como vários outros. Não vou fazer isso. E sei que não vou, mas vou fazer o meu melhor. Vou fazer a minha revolução. Vou mudar a vida das pessoas que estão aqui ao meu lado. Ok? Então, relax. Entra nesse capítulo relaxado. Existem muitos falsos mitos sobre a criatividade, mas um dos mais perigosos é o do gênio solitário. Um super-homem com talentos especiais que brotam em certos momentos da história. Sabe-se lá de onde, sem precedentes e influências, com uma ligação direta com Deus ou com a musa. Lembra das musas inspiradoras que a gente leu na leitura comentada aqui do livro A Guerra da Arte do Steven Pressfield? Exatamente, essa idealização romântica que existe uma musa em que faz assim, ó, plum, plum, e cai aqui e você faz acontecer. Não é bem assim. Não acontece bem assim.
Quando a inspiração chega, é como se fosse um estalo, como uma lâmpada que se acende na cabeça. E a partir daí é que ele gasta seu tempo trabalhando em um estúdio, criando um projeto que em breve será lançado com grande alarde para o mundo como uma obra de arte. Se você acredita no mito do gênio solitário, acha que a criatividade não é uma ação antissocial praticada por apenas alguns homens notórios, em sua maioria já falecidos, como Mozart, Einstein, Picasso. O resto de nós é deixado de lado, admirando, estupefato, o resultado final. Existe uma maneira mais saudável de se pensar a criatividade, a qual o músico Brian Eno se refere como cena. Neste modelo, grandes ideias são frequentemente geradas por um grupo de indivíduos criativos, artistas, curadores, pensadores, teóricos e outros incentivadores, que formam um ecossistema de talentos. Olha as palavras que são escolhidas para serem utilizadas. Quando a gente presta atenção nas palavras, a um nível além, né? Isso é muito interessante de se observar. Sabe por quê? Todo artista precisa de um ecossistema. Isso é uma coisa que a gente sempre fala na nossa comunidade. Não somos nada sozinhos. Mas não só isso, não. É muito difícil viver de arte. Então, você viver de arte, puramente da sua arte, é uma coisa muito, muito difícil. Você normalmente tem que criar um ecossistema, a palavra colocada aqui, um ecossistema de talentos, né? Um grupo de indivíduos criativos, né? Por quê? Muitas das vezes você vai vender sua arte print, sua encomenda, sua arte das séries, né, formais. Aí você vai dar aula, aí você vai dar palestra, ou você vai ter um CLT completamente diferente. Aí você vai fazer mentoria, vai fazer consultoria, aí você vai fazer workshop, vai dar workshop, ou você vai desenvolver um software para ajudar a criativos a desenvolverem coisas assim, ou você vai lançar livro. Você invariavelmente, artista, aqui para nós, invariavelmente você vai ter que abrir esse seu leque de eu sou artista e faço pintura. Eu sou artista e faço pintura. Mas eu dou palestra, eu dou aula, eu tenho a comunidade do Mabook Club, do Mahub Club, eu tenho 4 livros editados, eu participo como jurada das gincanas de pintura ao vivo, eu sou acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, e aí vai colocando coisa nos nossos pratinhos, né, pra gente, né, trabalhar. Mas presta atenção, sempre quando lê, presta atenção, ecossistema, grupo de indivíduos criativos, indivíduos. Não falou profissionais, falou indivíduos, não falou artistas, falou indivíduos criativos. Presta atenção. Se você examinar a história com atenção, muitas das pessoas que consideramos gênios solitários eram, na verdade, parte de uma cena onde havia apoio, troca, exibição dos trabalhos, cópias, roubo de ideias e contribuições também. A cena não diminui as realizações daqueles grandes indivíduos, mas reconhece que um bom trabalho não é criado em um vácuo e que a criatividade é sempre, de alguma maneira, uma colaboração, um resultado de uma mente conectada a outras mentes. A gente não cria nada do zero, chega nesse pensamento. A gente cria algo como se fosse uma colcha de retalhos das nossas experiências, dos nossos inputs, das nossas referências, do que a gente já viveu, do que a gente já ouviu, do que a gente já leu, do que a gente já experienciou. A gente picota aquilo tudo juntamente com a nossa personalidade, com a nossa visão de mundo, com a nossa cognição, com o nosso viés de pensamento, com a nossa ideologia. Olha quanta coisa entra nessa salada de fruta. E aí sim, passa nessa grande funil, grande peneira, e aí vai criar algo seu, particular. Ninguém tem a experiência que a Marcela Lana teve. Ninguém.
Ninguém seria capaz de gerar, ou criar, ou construir o Guernica. Apesar da guerra ter existido, apesar de vários artistas terem pintado, apesar de ser uma representação dura, cruel, monocromática, e várias pessoas terem feito isso, mas Guernica só existiu porque Picasso existiu. E Picasso fez isso. Do tamanho que fez, com a proporção que fez, com a estrutura que fez, com a estratégia monocromática que fez, e etc. Mas Thomas Jefferson foi a invenção da iluminação, da luz. Só que na mesma semana, mais de 17 pessoas no mundo inteiro submeteram o projeto, né, como é que fala? A licença, né? Como é que fala a palavra, gente? A licença para o registro, né? Você entendeu o que é? A patente, você acha que eu tô? A patente para luz. Qualquer um, era questão de tempo inventar a luz. Thomas Jefferson foi lá e fez primeiro. Ótimo, maravilhoso. Mas era questão de tempo ser feita a luz. Diferente da Guernica. Que independentemente não existisse, Picasso não existisse da forma como ele é e vê o mundo. O que eu adoro na ideia de cena é que ela abre um espaço na história da criatividade para todos nós. Pessoas que não se consideram gênios. Todos nós não devemos nos considerar gênios. Gente, cai a ficha. Ser uma parte valiosa da cena não está relacionado necessariamente à sua esperteza ou talento, mas sim com o que se tem para contribuir. As ideias compartilhadas, a qualidade das conexões feitas, as conversas puxadas, se esquecermos a genialidade e pensarmos mais em como podemos nutrir, construir, contribuir para a cena, podemos ajustar nossas próprias expectativas e as dos universos que queremos que nos aceitem. Podemos parar de perguntar o que os outros poderiam fazer por nós e começar a nos perguntar o que poderíamos fazer pelos outros, né? Nós vivemos numa época em que é mais fácil do que nunca pertencer à cena. A internet é basicamente um punhado de cenas conectadas, independente da distância geográfica. Blogs, redes sociais, grupos de e-mails, fórum de discussão, todos são a mesma coisa. Cenas virtuais onde pessoas se encontram e conversam sobre as coisas que lhe interessam. Não existe nenhum controle, portão, nenhuma barreira para adentrar essas cenas. Você não precisa ser rico, não precisa ser famoso, nem ter um bom currículo ou notas boas numa escola conceituada. Na internet, qualquer um, artista, curador, professor, aluno, do professor ao amador, tem a possibilidade de contribuir com algo. Concordo com isso. Mas se você quer algo de diferente, se você quer algo com qualidade, se você quer algo que vai além e que é mais rápido, aí você precisa não só estar lá de forma gratuita na rede social, ativa, produzindo, fazendo, mostrando, documentando, né? Que esse livro é a documentação de mostrar o seu trabalho, mas você precisa também de participar de uma comunidade, independente de qual ela seja, né? Hoje em dia as questões dos cursos online já estão muito batidas. Você vê aí o movimento de Black Friday, em que tem os professores se juntando, fazendo uma coisa vitalícia, bizarra. É porque os cursos, como eram antigamente, vão perder valor. Vão existir? Vão. Vai ter? Vai. Gente, vai ganhar dinheiro? Vai. Com certeza, sempre vai. Até hoje vendemos e usamos papel. E isso foi uma dúvida antigamente. Ah, mas o papel vai acabar o papel por causa da internet, por causa do computador? Não, o papel vai ganhar um outro significado. Poxa, quando você manda uma carta para alguém, tem outro peso do que antigamente, né? O ponto é, quer ir mais rápido, quer ir melhor, vai junto. É isso que ele está falando aqui. Artista para curador, professor para aluno, profissional para amador, tem a possibilidade de contribuir com algo
Todos têm. O que acontece é que, olha essa imagem como é que tá aqui. Vou até fazer assim para vocês, ó. Olha essa imagem como é que tá aqui no meu computador. Tá vendo? É uma cadeia de informações, de relações, de várias coisas, e é um ruído muito grande. Hoje em dia a gente é bombardeado, é muita coisa, né? A gente se perde. Eu tinha que fazer isso, comecei a fazer aquilo, é muita coisa que eu tenho para fazer, né? E a gente vai se perdendo nisso. É muita informação. Então, você ter um local, alguém que você confie, um mestre, uma comunidade, um professor, que vai depurar todas essas informações e ruídos e juntar aquilo numa curadoria para o seu desenvolvimento, aquilo faz diferença. Seja um amador. Isso é o que todos nós somos, amadores. Não vivemos o suficiente para nos tornarmos outra coisa. Charles Chaplin. Certíssimo. Amadores, nunca gênios. Até porque, galera, vou até chegar aqui você mais próximo de mim. Vou até chegar aqui você mais próximo de mim. Calma aí. Para falar aqui um segredo. Se você tivesse que citar, pensa aí com seus botões. Se você tivesse que citar um gênio que vive hoje em dia, um cara que você fala assim, esse é gênio, tem respaldo da sociedade, é identificado como gênio por certas instituições, tem resultado metrificável, factível, modificou, fez um antes e um depois dele em certo mercado ou em certo ecossistema. Quem para você, hoje em dia, vivo, é um gênio? Tá difícil essa, hein? Pensa aí um pouquinho. Quem hoje em dia é um gênio? Tá difícil. Todos nós temos medos de ser revelados como amadores, mas na verdade, hoje em dia, o amador, o entusiasta que baseia seu trabalho no espírito do amor, independentemente do potencial de fama, dinheiro ou carreira, tem mais vantagens em relação ao profissional. Como o amador tem pouco a perder, está disposto a tentar e divulgar os resultados. Amadores aprovam as chances, experimentam e seguem os seus impulsos. Às vezes, durante o processo de fazer coisas de maneira não profissional, eles descobrem coisas novas. Na mente do novato existem muitas possibilidades, disse o monge Zen Zuryu Suzuki, na mente dos experientes, há pouca. Essa questão de risco e medo é muito interessante, porque quando você começa a elevar seu patamar, né, as pessoas vão olhar para você como mestre, professor, até gênio, né? Então elas começam a trazer expectativas e esperar coisas de você. Para você errar fica mais difícil. Poxa, a criança lá errar e cair de bicicleta, vamos lá, a gente bate palma, incentiva, mas vai lá uma macaca velha cair. Todo mundo fica, caraca, o que aconteceu? O que aconteceu? Machucou? O que deu errado? O que você pensou nisso? O que não conseguiu? O que tá, a perna tá doendo? Ih, tá ficando velha aí? Não sei. Os questionamentos de quem cai quando já tem muita experiência são muito diferentes do questionamento de uma criança quando cai. Uma criança quando cai, você nem pensa por que ela caiu. Você pensa, eu vou minimizar isso, vou fazer com que ela aprenda com isso e que levante e esteja em cima da bicicleta de novo para não ter nenhum trauma. Uma criança que afoga não pode ficar sem ir na água, tem que continuar indo na água para ter o contato e não criar trauma, entendeu? Então, a sua cabeça vai ser assim, continua, levantou, não machucou nada não. Vamos lá, vamos lá. Ih, levantou isso, soprou, sarou, vamos lá, bora lá. Uma macaca velha igual eu caio de bicicleta, você já acha que eu tô com problema no pé, tô com problema na cabeça, eu tô com problema não sei o que machucou, vou ter que colocar a perna pro alto, todo um tratamento, tipo assim, Marcela não pode mais andar de bicicleta, né? Teve que ficar com a perna para cima 3 semanas porque foi andar uma bicicleta ali. Então não é mais capaz. Então mudou. Então o corpo mudou, a mente mudou. Não... E há um questionamento. Você já passou isso na sua vida? Quantos anos você tem? Você já teve esse sentimento?
Amadores não têm medo dos erros ou de aparecer ridículos em público. Eles estão apaixonados, logo não hesitam em fazer trabalhos que outros achariam bobos ou simplórios. O ato mais estúpido da criatividade ainda é um ato criativo, escreveu Clay Kirk em seu livro Cognitive Surplus. Não conheço esse livro, gente. O que eu gosto de fazer quando eu leio é anotar. Normalmente, quando é uma referência que eu quero ir depois, o meu código para mim é colocar um asterisco. Aqui, como eu estou no Kindle, eu vou marcar isso aqui com uma cor que não é cor normal, vamos dizer assim, né? Não é um amarelo. Eu marquei com a cor rosa, porque essa é a cor de que eu quero voltar, o rosa, da minha legenda é a cor que eu quero voltar para pesquisar. Ou foi uma referência de livro, uma referência de pessoa, uma referência de seriado, de alguma coisa que me deu uma referência que eu quero pegar a informação depois. No espectro do trabalho criativo, a diferença entre o medíocre e o bom é ampla. A mediocridade está, entretanto, no espectro. É possível deixar de ser medíocre e se tornar bom aos poucos. O verdadeiro vão entre o não fazer nada e fazer algo. Amadores sabem que contribuir com algo é melhor do que não contribuir com nada. E os profissionais, eles têm medo com o que eles vão contribuir, porque o nome, o histórico, o branding, o currículo deles vai estar atrelado a isso. E quando a gente está acima, né, e você se engancha em algo baixo que não é legal, aquilo te puxa. Enquanto você está embaixo, você engancha alguma coisa aqui, aquilo te puxa para cima. Então, o movimento de quem está mais à frente, né, e mais distante, ele é um movimento de você puxar, né? As pessoas normalmente querem sempre olhar para cima para serem puxadas, né? Eu tenho 25 anos de experiência como artista, sou acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, sou não sei o quê, sou não sei o quê, sou não sei o quê. Tá, mas quem tá mais do que eu? Quem tá mais à frente na carreira, na vida? Quem conseguiu mais que eu? Essa pessoa eu vou modelar para eu ser puxada pro ecossistema, para a energia, para o perfil, para a associação de branding dela, né? E quem tá aqui vai querer eu. Então é escada, é escadinha, entendeu? O que ele está falando é que o amador está aqui, ele tem mais liberdade. E tem, né? Não sei se vocês concordam. Escreve aí. Amadores podem não ter o aprendizado formal, porém estão dispostos a aprender e a fazer isso às claras, de modo que outras pessoas possam aprender com seus fracassos e sucessos. O escritor David Foster Wallace achava que uma boa não ficção era a chance de assistir alguém razoavelmente brilhante, mas ao mesmo tempo razoavelmente mediano, prender sua atenção nos detalhes e pensar em assuntos variados com mais profundidade do que a maioria de nós pode pensar um dia. Aí ele citou esse David. Eu achei legal o que esse David falou. Então eu vou marcar aqui o David com o meu highlight, meu marcador rosa, porque rosa para mim, na minha legenda pessoal, Marcela Lana, é definido como referências que eu tenho que retornar, né? Na nossa comunidade a gente ensina como fazer essa legenda. A gente dá uma sugestão, ela é muito pessoal, então você vai fazer do jeito que você achar melhor para você. Amadores cabem na mesma receita, são apenas pessoas normais que gastam boa parte do tempo pensando alto sobre algo porque são obcecadas. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra obcecada. Obcecada é uma palavra que você vai ouvir sempre. Porque a pessoa que é pseudogênio, que é master, ultra, blaster, plus, mestre, ela tem que ter um nível de obsessão. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais a gente discute aqui, eu desenvolvo o meu framework de pensamento, mais a gente identifica que obsessão é necessária. Agora existem níveis, né? Que aí é outro momento a gente pega nisso. Uma obsessão sadia. O que acontece é que esses grandes mestres e gênios, eles normalmente não têm uma obsessão sadia.
E alguns podem falar que por isso mesmo conseguem os resultados que conseguem, porque não há equilíbrio na vida, né? A vida é feita de prioridades, você não consegue equilibrar, né? A gente começa no nosso módulo de mindset da nossa comunidade, a gente começa falando isso, né? A questão da prioridade dos itens, né, e categorias da vida. A gente tem fé, a gente tem saúde, a gente tem financeiro, a gente tem trabalho, que é diferente do financeiro, a gente tem família, a gente tem amizade, a gente tem amor, a gente tem muita coisa, muitos aspectos e caixinhas da nossa vida, né? Se você prioriza um, você deixa outro. E aí você tem que saber o que priorizar e o que obsessar, ou ficar obcecado. Às vezes, amadores têm mais para ensinar do que especialistas. É comum ver 2 alunos de uma escola resolverem juntos um problema em seus trabalhos melhor do que o mestre, escreveu o autor C.S. Lewis. C.S. Lewis, autor de quê? Alice nos Países das Maravilhas e muitos outros, né? Se não leu ainda, leia, muito bom. Se não viu o filme, prefere ver filme, vê o filme. C.S. Lewis, ele também tem escritos muito interessantes sobre, né, a escrita, sobre a arte, né? Eu gosto muito de pegar referências de livros, uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, Alice nos Países das Maravilhas. Você tem que ler o clássico, você tem que ler o original. Mas se você conseguir, depois que ler, fazer outras coisas a mais, isso fica ainda mais forte. Eu fui numa peça de teatro na Fundição, aqui no Rio de Janeiro, fica no centro do Rio de Janeiro, na Lapa, e era uma companhia de teatro muito interessante. Na época eu fazia teatro, eu amava, amo, gosto, mas hoje estou um pouco mais distante. E eu fui sozinha, eu tenho costume de ir sozinha nas coisas, porque às vezes as pessoas não querem ir, não têm paciência, eu quero do meu jeito, do meu horário, de não sei o que, eu quero aproveitar, e aí eu fui sozinha. A Fundição é um lugar gigantesco, onde tem show, né, tem curso de circo, malabarismo, não sei o que, tem algumas coisas assim nesses sentidos que são mais, né, ambientes maiores. Quando a gente chegou, a gente ganhou um chá, para quem lembra da história da Alice, ela toma um chá. Então a gente ganhou um chá dos atores que já estavam, né, com seus figurinos e dentro do personagem, a gente toma um chá azul, se eu não me engano, roxo ou azul, uma coisa igual o livro, e a gente toma um chá. E aí a gente entra numa sala. O que eu queria falar com você é o seguinte: a experiência do teatro com a Alice foi fantástica, e isso me faz me lembrar da Alice ainda mais. Então a gente às vezes faz esse tipo de exercício de fixar aquele aprendizado com experiências conectas e complementares outras, né? Porque o que aconteceu nesse teatro? Você ia andando com um ator, então tinham diversas salas, você fazia um percurso, e cada sala que você entrava era um cenário diferente, né? Para quem não sabe, o C.S. Lewis depois ficou num sanatório, né? Então uma das salas era o sanatório, o C.S. Lewis escrevendo sobre a Alice ali, e todos os personagens, então era uma desconstrução muito legal de Alice. E na primeira sala, o teto caía em cima da gente e todo mundo tinha que se agachar. Imagina isso numa peça de teatro. Olha como é que a Alice ficou incrustada em mim, porque a experiência foi maravilhosa e foi diferente. E aí parecia que a gente estava crescendo, mas não, o teto estava baixando. E a gente ficou bem pequenininho, todo mundo agachado lá, não aguentava mais, né? Que tinha as pessoas de diversas alturas, né? E senhoras e senhores, não sei, todo mundo se agachando. E aí vem uma portinha pequenininha. E a personagem continuava falando, e aquela portinha pequenininha, ela abriu e escapuliu. E falou, venham! Aí eu falei, que é isso, minha gente? Era um escorrega para a próxima sala. E a gente desceu no escuro, naquele escorrega para a próxima sala, todo mundo. E todo mundo ia andando com esse teatro. Olha que experiência fantástica. Olha como é que muda a nossa vivência, entendendo C.S. Lewis, entendendo a Alice nos Países das Maravilhas, e eu já desfoquei aqui do negócio do amador, mas eles experienciaram. E eles fizeram peças de teatro maravilhosas, porque eles não tinham medo de errar.
fazendo um link aqui meio bobo aqui, mas você sabe que eu divergi no meu pensamento, mas é muito interessante, né? Enquanto a gente está lendo, o pensamento ele vai voando também. E você se permitir essas experiências, e eu quero falar olhando no seu olho, você se permitir essas experiências de aprendizado que saem do papel, elas são impressionantes. Elas são... Cara, pode passar 20 anos, eu vou lembrar daquela peça de teatro que eu passei no escorregador, que eu fui de uma sala para outra, que o teto caiu em mim e que eu entrei no buraco do coelho com a Alice e que eu vi lá o espelho e depois eu entrei no manicômio junto com o C.S. Lewis e ele começou a discutir sobre as suas obras de arte, apareceu o coelho, apareceu a Alice, apareceu não sei o quê. Cara, não vou esquecer, porque alguém ousou fazer diferente. E se os espectadores andassem com a gente? E se tivesse um escorrega? E se todo mundo entrasse nesse rabbit hole aqui, nesse buraco de coelho? E se depois o autor viesse aqui e estivesse dentro do manicômio para a gente fazer uma interlocução não só com a Alice, mas o cara escrevendo Alice e ficando louco escrevendo Alice? E se? Só gente obcecada faz isso, minha filha. Às vezes, amadores têm mais a ensinar do que especialistas. Um colega pode ajudar mais do que um professor porque ele sabe menos. A dificuldade que ele explicará foi a que encontrou recentemente. O mestre se defrontou com ela há muito tempo e provavelmente já esqueceu. Observar o trabalho de amadores pode nos inspirar a tentar trabalhar também. Eu vi os Sex Pistols, disse o vocalista da banda New Order, Bernard Sumner. Eles eram horríveis, minha vontade era levantar e ser horrível com eles. O entusiasmo é puro contagioso. O mundo está mudado tão rápido que está transformando todos em amadores, mesmo para profissionais. A melhor maneira de ver seu trabalho florescer é manter um espírito amador e abraçar o incerto e o desconhecido. Quando Thom Yorke, o líder da banda Radiohead, foi questionado sobre qual era o seu principal atributo, ele respondeu: é que eu não sei o que eu estou fazendo. Assim como um dos seus ídolos, Tom Waits, quando Yorke acha que compor está confortável ou estagnado demais, pega um instrumento que não sabe tocar e tenta usá-lo para compor. Esta é uma das características dos amadores. Usam todas as ferramentas à mão para tentar colocar as ideias no mundo. Cara, sou um artista, disse John Lennon. Me dê uma tuba e tirarei um som dela. A melhor maneira de começar o caminho para mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar este aprendizado na frente dos outros. É como se fosse o ator que ensaiasse em cima do palco para a plateia. Tem seu medo? Tem. Não está nada pronto? Não. É isso que ele está falando aqui. Ache uma cena, preste atenção no que os outros estão compartilhando, e então comece a reparar no que não estão compartilhando. Esteja à procura de espaços vazios que você consiga preencher com o próprio esforço. Não importa o quão ruim você seja no início. Não se preocupe, pelo menos agora, em como fará dinheiro ou construirá sua carreira a partir disso. Esqueça por um momento a ideia de ser um especialista ou um profissional e vista a carapuça do amador, sua paixão, seu coração. Divida o que ama e trairá as pessoas certas. Sempre nos falam para encontrar nossa própria voz. Quando eu era jovem, não entendia direito o que isso queria dizer. Eu me preocupava muito com essa tal voz, desejando encontrar a minha. No entanto, agora percebo que a única maneira de encontrar a voz é praticando. É instintiva. Então, a faça aparecer. Fale sobre as coisas que lhe interessam. Sua voz, com certeza, irá surgir. Olha, os profissionais estão sofrendo. Chame um amador. Em
como é que é? Ensaie o seu grupo, desafie perfeição, ame algo mais. Bem, gente, vamos encerrando por aqui, estamos 35 minutos, né? A média aí que a gente vai fazer dos vídeos é entre 20 e 30 minutos a cada vídeo. Então, esse passou um pouquinho, mas é que quando os insights são bons, a gente vai flutuando. E é isso, a gente não tem pressa. O nosso esforço aqui ele é menos, mas ele é melhor. Estudar e tirar essas palavras do papel para fazer a sua revolução. Começamos aqui o livro. Vamos junto? Vamos? Ei, 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 vamos! Escreve aqui para mim, curta, siga, comente. Estamos juntos, eu e você, nessa trajetória. Não larga a minha mão, tá ok?